não tem como você participar sem inscrição. É muito fácil, muito simples, participe, né? Estamos aí com essa semana intensa de muitas coisas boas e também no final do mês o nosso grande congresso de mulheres, 2 dias. Estamos com caravanas vindo do Paraná, Rio de Janeiro, as nossas igrejas de São Paulo, interior de São Paulo, está vindo muita gente para cá. Você, mulher aqui, que ainda não fez, faça, para você não ficar de fora e perder a bênção desses 2 dias, em nome de Jesus. Amém? Antes da palavra, eu quero aqui chamar aqui o pastor Edson e pastor Isabel, vem aqui no altar. Pastor Edson e pastor Isabel, eles estão agora, não sei se você percebeu, mas já faz vários cultos que eles estão aqui na nossa sede conosco, estão agora fortalecendo o time da equipe pastoral. Queria chamar os pastores aqui na frente para nós orarmos por eles, por favor. Eles estão agora voltando para cá, numa nova dinâmica, eles estão coordenando aqui Portas Abertas pela manhã, que está uma bênção. Então, agora nós temos de manhã com o pastor Edson, e agora também à tarde, né, que já está acontecendo com a Nani e a equipe toda. Então, você pode fazer parte dessa equipe, né? Olha só quanta gente. E eu quero aproveitar também e chamar aqui o Mateus e a Eduarda. Vem cá o Mateus e a Eduarda. Vocês viram o Mateus e a Eduarda algum tempo vindo para cá, né? Vai e volta, agora eles vieram de vez, né? Então, agora eles estarão ficando aqui, vem cá vocês 4 aqui mais pertinho, né? Para quem não conhece ou não conhecia, aqui está a pastora Isabel, pastor Edson, são pastores nossos há um bom tempo aqui já, que estão agora aqui voltando com corda total, força total, para nos ajudar aqui na sede, no evangelismo, nas células, em tantas coisas aqui, né, na edificação da igreja. E a Eduarda com o Mateus, eles estão vindo agora definitivamente para São Paulo. Eles eram líderes, né, auxiliares da nossa igreja em Jaguapitã. O pai e a mãe dele, pastor Edson, pastora Dalva, eles coordenam a igreja sede, que é em Jaguapitã, e toda a região ali de Londrina, Prado Ferreira, Miraselva, Arapongas, né? Nós temos muitas igrejas no Paraná, e o pastor Edson e a pastora Dalva coordenam essas igrejas, e eles estavam lá debaixo da coordenação dos pais, e por um desejo, por uma vontade deles e nossa, eles estão vindo agora para São Paulo para ajudar a sede, ajudar tantas outras igrejas nossas aqui em São Paulo, vocês verão depois, né? Essa semana ele já ficou na calçada com o violão. Alguém viu o meu Instagram lá? Não foi legal? Então, eu até fiz o Instagram com ele lá tocando, lá o pessoal passando a calçada, ele cantando, adorando com o pastor Edson ali. É muito lindo, uma etapa nova, e eu quero aqui honrar a vida deles, né? Eles estão dando um passo de fé. Nesse mês que nós estamos falando de ativação de fé, eles largaram tudo, eles venderam a empresa lá no Paraná, Jaguapitã, e vieram plenamente para cá. Então, essa semana agora, se eles estão precisando de casa para almoçar, e também casa para jantar. Eles estão assim, desesperadamente. Então, por favor, após o culto, você procura e, né, Tereza, você está na fila aí, pode levá-los, viu? Eles comem pouco, fica tranquilo, né? Então, Wellington, pode levar também, viu? Então, vai ser bênção. Mas nós queremos orar por eles. Vem aqui na frente, vamos orar, pastores. Levante as mãos aqui sobre eles, em nome de Jesus. Você, igreja, levante a sua mão direita. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos aqui, como pastores, liderança, família apostólica, recepcionar aqui com ações de graças a vida do pastor Edson, pastor Isabel, que nesse novo tempo o Senhor traga sobre eles uma nova unção, um novo tempo, que venha o novo do Senhor, que eles sejam usados como já têm sido usados, com poder e graça. Abençoe, ó Pai, a vida da Eduarda, do Mateus, que como líderes estarão agora
vindo para São Paulo, para a nossa sede, que eles sejam renovados, fortalecidos na tua força, que eles vivam o novo do Senhor, que eles sejam amados, queridos aqui, como eles sempre foram lá no Paraná. Nós oramos e os abençoamos e os acolhemos com ações de graças, em nome daquele que vive, daquele que reina, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastores, liderança. Vem cá, pastorzão, você fica já aqui, né? Aleluia. É sempre tempo novo, sempre coisas novas nessa igreja, uma alegria muito grande ver a igreja crescendo. Estamos sonhando com muitas expansões, por isso que é esse novo de Deus. Depois você vai saber pela frente, né? Deus está sempre se movendo neste lugar. Quero aqui honrar a vida do pastor Ataíde do Amaral, nosso pastorzão querido. Pode aplaudir ao Senhor. Pastor Ataíde tem uma história muito linda, talvez ele dê tempo dele contar aqui, mas ele é especialista em rejunte. Não é, João Robson? Mas é muito bom caminhar com gente de Deus. Pastor Ataíde faz parte da nossa equipe pastoral aqui, ele é a sua esposa, a pastora Maria das Neves, a Nevinha. E o pastor Ataíde é um filhão nosso, que tem se dedicado tanto aqui à nossa igreja, e tem pastoreado conosco, tem cuidado das células também, e uma das funções dele aqui no ministério, uma das, né, dentre tantas, é cuidar de um time muito específico, que nós amamos. É o pessoal da terceira e da quarta e da quinta idade. Então, ele como coordenador da capelania, viu, pastora Lenícia? A pastora Lenícia está aqui hoje, ó, fica de pé, fazia tempo que ela não vinha aqui, olha só. Olha o cabelinho Chanel dela. Ô Moreira, tem que fazer o cabelo dela? Não, tem que fazer o cabelo dela lá. Mas é interessante porque existem pessoas que já se dedicaram tanto à obra de Deus, pessoas que já se doaram na casa do Senhor e que o tempo foi passando, a idade foi chegando, e são pessoas que não podem mais estar no culto presencial. São pessoas que têm alguma debilidade física e até de locomoção. E nós, como igreja, nós estendemos a mão para essas pessoas. Nós não abandonamos aqueles que um dia estiveram aqui e que hoje não podem estar. Então, o pastor Ataíde tem essa grande tarefa, essa grande missão de visitar essas pessoas, de levar a ceia. A Lília, né, Lília? Até a mamãe lá, que o pastor Ataíde vai regularmente, né, o pai do Marcelo, e tantas, a Kiome, tantas pessoas que já se doaram aqui para a igreja, já foram líderes de célula, e por alguma razão não pode estar mais hoje aqui. Então, pastor Ataíde, isso para mim é igreja. É uma igreja que se preocupa com as crianças do berçário, que depois você vai ver lá como está lindo, né? Está lindo, 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 né? A sala de amamentação que está linda, ainda é o começo de muitas coisas, mas nós nos preocupamos com todas as faixas de idade, inclusive aqueles que nem podem mais estar aqui, mas que são pessoas de muito valor, né? Então, eu quero que você receba essa palavra que virá hoje, ela vem do trono da graça de Deus, e com certeza vai impactar a sua vida, como a minha também, em nome de Jesus, amém? Levanta a sua mão direita. Pai, em nome de Jesus, honras e glórias nós rendemos a Ti.
Eis aqui o pastor Ataíde, obrigado pela vida dele, pela sua esposa, sua família, obrigado pelo ministério, pela unção, pelo amor que reina no coração dele. Pai, que a palavra que o Senhor já colocou no coração dele venha nos edificar para a glória do teu nome, que o Senhor gere em nós uma fé ativa, uma fé verdadeira, uma fé voltada para viver o sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Opa, isso é bom demais. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Deus é bom a todo tempo, amém? Glória a Deus. É com muito temor e tremor, né, que a gente sobe aqui para falarmos do amor de Cristo e daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Né, o apóstolo, sexta-feira, ele passou... Pastor Ataíde, dá para você trazer a ministração? Eu falei, opa, missão dada e missão cumprida, vamos lá, né? Quem está aí, vamos trabalhar e falar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Dando sequência, né, nessa ministração, né? Falando sobre a ativação de fé que gera milagres, né? Quem aqui veio nesta manhã veio buscar um milagre? Quem levantou a mão não veio buscar nada? Eu acredito que todos vieram aqui... Nem se for para adorar o Senhor, né? Mas ir buscar aqui um milagre, né? Mas uma coisa é certa, que antes do que o milagre aconteça, precisa haver clamor. Precisa clamar antes do milagre acontecer. E o clamor, no meu entendimento, já é um sentimento de desespero. Quando a pessoa está clamando é porque algo desesperador está acontecendo e ela já não aguenta mais. Foi assim com o povo de Israel lá no Egito. Eles já não aguentavam mais a situação e eles começaram então a clamar. Eles começaram a buscar o Deus vivo, o Deus de Israel. E esse Deus se compadeceu, o clamor chegou até o trono da graça. E Deus, então, providenciou o milagre. Enviou ali o socorro. Enviou ali Moisés, o libertador. E eu creio que nesta manhã você veio aqui em busca de algo do Senhor. Não só para glorificar, mas para exaltar, para bendizer o seu nome. Mas eu tenho certeza que muitas vezes dentro de você existe um clamor, um grito desesperador que você precisa colocar para fora e dizer, Senhor, eu já não aguento mais essa situação dentro do meu lar. E muitas vezes a timidez, muitas vezes o medo de se expor impede da ação de Deus na sua vida. E eu quero dizer para você que nesta manhã é o dia de você colocar a sua fé em ação. Por isso eu quero você, fique de pé nesta hora. E com você com muita ousadia. Não com medo. Mas que aqui as estruturas do céu sejam abaladas. O inferno seja incomodado. Porque de boca fechada ninguém consegue buscar nada. Você tem que clamar. A palavra diz... Clama-me e responder-te-ei. E eu acredito que clamar é você gritar. Uma criança, um bebezinho, quando está querendo mamar, quando ele está ali, eu quero, ele coloca a boca mesmo e começa a chorar, que incomoda até a vizinhança, enquanto a mãe vai ali, pega e dá mamadeira, ou dá o seu mamazinho, ela não para. É um clamor, ela está com fome. Ou está na hora do banho. E o seu Pai Celestial espera de você nesta manhã. Ora o achore canta alabasto e andalas. Ramachore andreas. Aniosnias. E canta la charamani canta alabasto e andas. Ios. Se você quer que Deus envie o libertador, clama nesta manhã. Se você tem alguma angústia dentro de você, que você quer colocar para fora, também pode vir ao altar do Senhor, existe uma liberdade. Haverá um momento
Senhor Deus e meu Pai, eis o teu povo aqui nesta manhã, Senhor. O teu povo, ó Deus, que muitas vezes por medo não consegue clamar, Senhor, com vergonha, mas nós aqui como intercessores, ó Deus, queremos liberar a palavra de cura, de libertação. Às vezes, ó Pai querido, tem pessoas aqui no nosso meio nos assistindo que a mulher apanhou do marido. O filho não chegou em casa até agora. A filha não chegou, ou até mesmo foi preso. E essa pessoa está angustiada, não sabe mais o que fazer. Esse pai, essa mãe não sabe mais o que fazer. É um câncer. É uma leucemia. Mas eu creio no Deus que tudo pode. E é nesta manhã nós queremos, Pai querido, ativar a nossa fé. E juntos clamarmos, Senhor, por libertação pelas famílias. E juntos clamarmos, ó Deus, porque nós sabemos que tudo o Senhor pode. Pois visita a mente, a família, Senhor, do teu povo nesta manhã. Porque eu creio que o Senhor se faz presente. Tua palavra diz, onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. E antes mesmo, Pai, nós cremos desse culto começar, o Senhor já estava aqui. A unção já estava aqui, Senhor. Meu Deus, se alguém aqui tem fé, Senhor, nós juntamos a nossa fé para que essa pessoa receba o milagre. E eu tenho certeza, Pai, que ela não vai sair daqui com as mãos abanando. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode assentar. Hoje é o seu dia. Não esqueça, hoje é o seu dia de clamar. Hoje é o seu dia de buscar. Lá no livro de Hebreus 11:6, eu creio que vão colocar aí no telão, 11:6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador do que o buscam. Deus, Ele tem o prazer de estar abençoando, presenteando os seus filhos. Mas para que isso aconteça, você precisa colocar a sua fé em ação. Para que você receba o seu milagre, você precisa estar diretamente ligado ao trono da graça, sem duvidar que Deus vai te abençoar. Porque com dúvida, irmão, você não chega em lugar nenhum. Com dúvida, até mesmo emprego que você vai procurar, você não encontra. Mas quando você ativa a sua fé, Deus vem e age com poder e graça. E não há demônio que pode resistir. Não há diabo que pode impedir. Pois agindo Deus, quem impedirá? Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Aleluia. Há 2 meses atrás, mais ou menos, eu passei por uma cirurgia. Né? E eu estava muito preocupado com essa cirurgia. Eu estava temente, temeroso. Falei, Senhor, e aí, como é que fica? Porque meu irmão mais velho, todos nós homens, né, precisamos fazer esse check-up todo ano. Ele foi diagnosticado com câncer. E clamamos, mas precisou haver uma intervenção cirúrgica, né? Foi feito todos os exames e quando saiu o resultado desses exames, era maligno. Então, ele foi para a mesa de cirurgia. E, graças a Deus, correu tudo muito bem. Já se passaram 6 anos. Ele está curado completamente do câncer. Glória a Deus por isso. Até ontem mesmo ele fez um culto lá na casa dele. Mas eu comecei também a sentir alguns sintomas.
E o meu irmão mais novo do que eu, 2 anos, também começou a sentir os mesmos sintomas. E ele passava no mesmo médico que eu passo. Então, naquela sequência de exames que nós estamos fazendo, quando saiu o resultado do meu irmão, saiu com um tumor. Aí, quando saiu aquele tumor, eu falei, misericórdia. Aí, eu continuando, eu fiz exame, por enquanto nada, em nome de Jesus. E aí minha cunhada ficou muito preocupada, porque estava fazendo pelo SUS. E quando saiu o resultado do tumor, o médico disse, fica quieto, fica calmo, tranquilo, porque ele está bem pequenininho, você pode ficar com isso aí uns 10 anos, que não tem problema nenhum. Aí minha cunhada pegou e levou ele num particular que ela já conhecia. E chegando lá, o médico falou, vamos repetir os exames. Aí fizeram uma biópsia. Quando sai o resultado, câncer maligno. E quando mexeram, estava pequeno, mas quando mexeram, aquilo fez isso. O negócio foi... O médico falou assim, olha, não pode esperar. Fila do SUS, você não vai aguentar. Vamos para o particular. Ele falou, e agora? Pega os recursos. Ficou caro, irmãos. Ficou muito caro. Teve que pagar. Ele operou, tirou. Já faz uns 3 meses que ele tirou. Está indo bem, graças a Deus. Está cuidando. Agora vai ter ali aquela sequência, né, para o tratamento, para estar cuidando. E eu peguei, fui lá e fiz os meus exames. Fui para a mesa de cirurgia, clamando ao Senhor. E minha pressão, quando eu tomo remédio, está em casa, está 13, 12. Quando eu chego no hospital para fazer lá o exame com contraste, a pressão 20. Eu falei, misericórdia, não dá. Eu até falei, posso, não está dando, o negócio está ficando feio aqui. E fui lá, tomei os remédios na hora, no pronto-socorro, e nada de abraçar. O cara falou, volta para casa, volta amanhã. Saí, aí comecei a levar o aparelho de pressão. Chegava 12, 13. Quando entrava dentro do hospital, 18. Eles não faziam meu exame. Eu precisava daquela resposta para poder fazer a cirurgia. Fui numa médica que eu passo com ela. Ela falou, vou te passar um Rivotril. Eu falei, misericórdia. Meia hora antes você toma. Eu falei, tá bom. Aí, quando foi numa segunda-feira, fui, pressão normal, meia hora, tomei o Rivotril. Pressão caiu para 15, ele falou, agora eu faço o exame. Fiz, realizei os exames, fui para a mesa de cirurgia, graças a Deus, depois do resultado, na biópsia, não deu nada. Aleluias! Glória a Deus! Havia um clamor que antecedia o milagre. Eu quero isso passar para você nesta manhã. Que o clamor, ele antecede o seu milagre, aleluia. E eu glorifico a Deus por isso. Lá no livro de Mateus, capítulo 14, quem puder abrir, do 22. Glória a Deus, eu vou estar lendo para não tomar muito tempo. Mateus 14, versículo 22 ao 29, diz assim: logo em seguida, abrigou-se os seus discípulos a entrar no barco. Olha só, Jesus obrigou, não foi voluntariamente. E passaram diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo os despedidos, subiu ao monte para orar à parte. Ao acontecer, estava ali sozinho. Entremente, o barco já estava a muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma.
e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe Jesus: vem, Pedro. Descendo do barco, andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Você quer viver milagres, irmãos? Ouve a voz de Jesus. A atitude que ativa o milagre é uma fé não passiva. Se você viver no passivismo, no conformismo, como é que você pode ativar a sua fé? São através desse desafio que Deus nos dá que nós vamos conseguir obter os resultados para aquilo que nós precisamos e queremos. Pedro, ele teve atitude. Pedro teve coragem naquele momento. Pedro agiu. Não adianta você ter fé e não agir. Não adianta você ter fé e não colocar em prática. Não adianta você ter fé e não caminhar segundo a palavra de Deus, segundo o propósito de Deus. Pedro teve uma atitude de confiança e de fé. E isso, a atitude de confiança e fé, isso é o essencial para você obter o seu milagre. Quem está me entendendo? Atitude e fé. Precisamos, irmãos, reagir diante dos obstáculos. Eles vão surgir. E quando eles surgir, clama, diz o Senhor, que Ele vai estar presente para abrir as portas, sem duvidar. Processos irão acontecer, processos doloridos, desafios vão acontecer. Mas quando você coloca a fé em ação, nada vai impedir de você chegar no seu objetivo. Diz a palavra que o cego de Jericó estava ali no meio do caminho, sentado, mas ouvia-se um burburinho e uma multidão, ele só estava ali escutando, sem ver nada, sem enxergar nada, sem saber o que estava acontecendo. Mas naquele momento ele vai usar aquilo que todos nós temos, glória a Deus por isso, a nossa voz, as cordas vocais. Falar, olha, Jesus está passando. Aleluias. Ele então levanta, alabaxoreando, alabás. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Às vezes você dentro do seu clamor aí dentro, querendo colocar para fora e você não coloca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia do meu filho, da minha família. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Por que você não faz isso nessa manhã? Você que está passando com um problema dentro da sua casa, ou você não está passando? Dentro da minha casa eu não tenho problema, graças a Deus. Eu e a Baiana estamos na bênção. Glória a Deus, glória a Deus mesmo. Não tem problema em casa. Mas nós conhecemos pessoas da família que tem. E nós temos que clamar, nós temos que buscar. Não somos um casal perfeito, mas glória a Deus por isso. Mas ai de mim se eu não... Pequenininha, mas é brava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse cego levanta, ele pula. Mas uma coisa interessante, irmãos. Ele chama a atenção de Jesus. Ele atrai a atenção de Jesus para com ele. Jesus, então, disse, traz ele aqui para o meio, traz ele. E ele foi conduzido até a presença de Jesus. Ele foi conduzido. Ele atraiu.
Jesus disse: o que queres que eu te faça? Pergunta para você nesta manhã: o que queres que Jesus te faça? Qual é a pergunta? O que queres que eu te faça? E o cego logo responde: que eu veja. O que queres que Jesus te faça nessa manhã? O milagre acontece quando você coloca a sua fé em ação. Quando você entra no teu secreto. E a palavra diz que aos teus filhos, aqueles que têm intimidade com Ele, Ele revela os teus segredos. Você tem entrado no teu secreto? Você tem entrado no seu quartinho dizendo: Jesus, hoje sou eu e o Senhor. Vem, faça o que tem que ser feito, Senhor. Ele fez na minha vida. Um segundo ponto: ouça a voz de Jesus e não a voz do medo. Pedro ouviu a voz de Jesus: vem, Pedro. Muitos irmãos perdem a oportunidade por deixar de ouvir a voz do Senhor. Jesus vem. Você que ainda não aceitou Jesus na sua vida, Jesus diz para você hoje: vem. Hoje é dia da sua oportunidade, porque o dia de amanhã não pertence a nós. São os de repente da vida. E Pedro, então, ele viveu o sobrenatural, porque ele foi ousado. Meu irmãozinho Claudinho, muitos anos atrás, ele caiu da bicicleta, acho que já contei isso aqui, e ele quebrou os dentes e quebrou o maxilar, destroncou, deslocou. Minha mãe, muito penteca, aquela senhorinha do coque, aquela irmãzinha que é segunda a domingo dentro da igreja. Meu irmão foi com ela, ele teria que fazer a cirurgia. E durante o clamor, o povo chamando a presença de Deus, de repente, aquele estala na boca do meu irmão. Horácias. Oricantalabas. Harabaixorras, nierras, tererras. Oierras, nibahas. Ribalabasteas. Ramaste canta lá, sererras. Ihadehas. Ribalabachorias. Ixi, demais. Ei, Deus. É a presença do Todo-Poderoso ali, aleluias! O clamor excede o milagre, aleluia! Clama, meu irmão, diz o Senhor, aleluias! Alabachorianas, canta-las, oramachias, barabachas, canta-las, Ribasnias, Horite manachare canta lá, chorehas, mexeribos. Jesus se faz presente, meu irmão, não perca. Oh, aleluias. O milagre acontece. Glorias. Eu não sei você, meu irmão, mas eu aqui, oh, Ramas, te canta lá, oh, mas não perca se mover, meu irmão, minha irmã.
Lá no livro de Mateus 15, 21 a 28, diz a história de uma mulher cananeia. Ora, partindo Jesus ali, retirou-se para as regiões de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia da província daquelas cercanias clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está incrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, aos seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Clamor. A situação daquela mulher era gravíssima dentro da sua casa. Situação que levou ela a ir atrás de Jesus. Irmãos, aonde Jesus passa, reboliço, amém? Aonde ele transita, o povo vai atrás. Quem não gosta de andar atrás de pessoas abençoadas? Quem não gosta de estar procurando o apóstolo Joel e pastor Alex, pastor Fih, pastora Jéssica, pastora Adriana, o Wellington, filho, é o Wellington, está ali, a mão abençoado. Quem não gosta de estar perto de pessoas abençoadas? E Jesus passava ali, aquela mulher com uma situação horrível dentro da sua casa. Ela vai atrás de Jesus e começa a clamar, olha, irmão, clamar. E outra vez, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher era cananeia, não tinha direito de estar misturado com o povo ali. Eles não tinham ligação com os judeus. Mas ela queria resposta para dentro da sua casa. Você precisa conhecer o que se passa dentro do seu lar, com a sua família, com filho, filhas. Você precisa conhecer e saber que em Cristo Jesus a resposta para tudo, aleluia. Ela começa então a chamar, a atrair a presença de Jesus. Os discípulos dizem: Senhor, despede essa mulher. Ela está atrapalhando, ela está tumultuando. Mas ela não se importou. Eu não sei como ela fez para chegar até perto de Jesus. Você viu como é que andam os nossos políticos? Onde eles vão, tem aquela multidão, esses popstar aí. É difícil o fã chegar encostado. E com certeza Jesus estava ali cercado com muita gente. Mas ela tinha um objetivo, ela tinha um foco. A minha filha está endemoniada. E ela vai e se prostra. Ela chega até os pés de Jesus e adora. Ela adorou. E eu quero que nesta manhã você adore ao Senhor. Sem vergonha nenhuma, sem medo. Essa mãe, ela não se importava do que iriam falar dela. Nossa, escandalosa. Ela não queria nem saber da sua reputação, como é que ia ficar depois. Ela queria, sim, ver a sua filha liberta. Quem quer ver sua família liberta aqui? Levante a sua mão. Quem quer ver os seus problemas ser solucionados? Eu quero. E você tem a resposta. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa mãe desesperada, aflita, ela se prostra. Mas olha a resposta de Jesus, olha, não é digno tirar dos meus filhinhos e dar para os cachorrinhos. Já pensou o apóstolo Joel? O apóstolo, aí não, né? Não dá. Como é que eu vou tirar da minha mesa, eu vou dar para você, meu filho? Mas Jesus conhecia a intenção do coração daquela mãe.
Jesus estava provocando a fé daquela mãe. Muitas vezes, quando o milagre não chega, é porque Jesus está provocando a sua fé. Eu quero ver até onde vai chegar. Quero ver quantos passos ele vai dar. É assim que funciona. Não é de imediato. É passo a passo. É clamor, é oração, é jejum. Para depois sim a resposta. Para depois o milagre acontecer. Nesta manhã, Jesus espera ouvir também seu clamor. Ele vai vir em teu socorro. E quando aquela mãe, então, ela responde para Jesus, olha, até os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. Jesus falou, opa, vi algo diferente. Aí tem fé. Vai. Vai para casa. Diz que imediatamente a filha foi curada. Pergunta que eu faço. Pode aplaudir o Senhor? Imediatamente. A filha estava presente. O que foi usado? Fé e o poder da palavra. Não precisa a pessoa estar presente. É bom que esteja. Mas quando você coloca a sua fé em ação, a resposta vem de imediato. Vai. Recebe, irmão? Vai. A bênção já chegou na sua casa. Se você entrou com fé aqui nesta manhã, tenha certeza que a bênção já chegou no seu lar. Repete comigo assim, bem forte. Em nome de Jesus Cristo. Mais forte ainda. Em nome de Jesus Cristo. O mal tem que sair. Sai! Sai! Sai, Satanás! Oh, glória! Amém? Aplaude o Senhor bem forte aí, irmãos. Oh, aleluia! Glória a Deus! Às vezes há uma necessidade de nós nos expormos para ter o problema resolvido, o problema solucionado. Essa mulher demonstrou uma fé inabalável e perseverou mesmo quando Jesus aparentemente rejeitou o seu pedido. Mas Jesus reconhece e o abençoa. Fique de pé, irmãos. Você que precisa de um milagre, eu gostaria de chamá-la aqui à frente. Pode vir, irmãos, pode vir. Se era comigo, eu já venho correndo. É clamor, irmão, é clamor. Na presença do Senhor é clamor. Com boca fechada, você não vai conseguir nada. E não vai mesmo, é clamando a Deus, é buscando a presença de Deus. Para o diabo sair do seio da família, tem que clamar. Para o diabo sair do meio da sua casa, dos seus caminhos, você tem que clamar. Deus é presente, aleluia. Quando você clama, o mal sai em nome de Jesus, o diabo se afugenta, o diabo corre. Pode começar a clamar, irmão, não espera o pastor orar, não. Pode começar a abrir sua boca em nome de Jesus Cristo. Se você tem um problema, o câncer sai, a enfermidade sai. O problema que você veio trazer aqui hoje, nessa noite, ele tem poder para resolver, para obstruir qualquer problema. Mas você tem que clamar, você tem que buscar. Aleluia! Somente em Cristo Jesus a esperança de vermos nossos problemas solucionados de uma vez por todas. Ative a sua fé, o Deus do impossível se faz presente, aleluia. Você na congregação ajude em oração. Gostaria que os pastores viessem aqui à frente, aqui. Em nome de Jesus, dá um toque também, irmãos. Ajude aqui na oração. Oh, glória a Deus. Põe o povo para clamar, põe o povo para buscar. Ele se faz presente aqui, aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus, Jesus Todo-Poderoso,
Senhor da glória, nós temos pessoas enfermas em nosso meio, famílias desesperadas, casamentos destruturados. Nós temos, Pai Augusto, Pai querido, jovem lá no hospital com leucemia, Senhor. Envia o teu anjo lá agora, meu Pai, sobre aquele sangue. Traz cura sobre a vida dele, Senhor. O pai da Cátia, meu Pai, que estava internado, Pai, na quinta-feira. Meu Deus, visita ele, Senhor. Quantas operações do câncer ele já fez. Sofreu um AVC dentro do hospital, Senhor. Mas eu creio que o Senhor pode curar, meu Pai. Eu creio que o Senhor pode libertar, Senhor. Pois o Senhor tem poder, meu Pai, para fazer infinitamente mais. Aquilo que nós não imaginamos ou pensamos. Restaura a sorte do teu povo nesta manhã, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. E sopra sobre essas vidas que estão te clamando nesta manhã. Vem, Espírito Santo de Deus. A tua palavra diz: clama-me, responder-te-ei. Clama e me busca, diz o Senhor. Diz o Senhor: clama-me. Clama e eu vou te abençoar. Clama e eu vou te curar. Não importa que tipo que seja a enfermidade. Não importa o tipo de problema. Mas Ele se faz presente nesta noite, nesta manhã. Oh Senhor Jesus, Deus de misericórdia, traz cura no emocional, traz cura no espiritual, traz cura no financeiro. Abre portas de emprego, Senhor, para aquele pai, para aquela mãe que está desempregado. Visita o interior desta vida. Visita os pâncreas, Senhor. Meu Deus, que os pâncreas venham produzir insulina. Vem trazer cura, Senhor, sobre a diabetes. Vem trazer cura sobre o câncer, sobre o relacionamento, Senhor, sobre a depressão, aleluia. Pelo casamento que está aí na falência, meu Deus. Cura, Jesus. Traz prosperidade no seio, Pai querido, da tua igreja e do teu povo. É o teu povo que clama nesta manhã. É o teu povo que te busca nesta manhã, Jesus. Senhor, não por nós, não a nós, Senhor, mas é para que o seu nome seja glorificado, que seja exaltado, que seja bendito, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor, porque nós já podemos experimentar os milagres. Eu já pude experimentar, Senhor. É por isso que nesta manhã aqui eu estou, porque um dia o Senhor me visitou minha casa, visitou minha família. Traz salvação, Senhor. Visita minha filha, meu pai, os meus netos, os filhos autistas da igreja. Dai paciência aos pais como educados. Mas eu sei que o Senhor pode, meu Deus, curar, meu Pai. Visitar a mente dessas crianças. Vem, Espírito Santo de Deus, e restaura, meu Pai, segundo o teu querer e a tua vontade. Passeia com os teus anjos nesse lugar. Passeia com os teus anjos, Jesus. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que faz. Tu és o Deus que age segundo o teu querer e a tua vontade. Senhor, é para a honra e glória do teu nome. Senhor, é para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Vem, Espírito Santo. Vem, Jesus. Vem nesta manhã, Senhor. O teu povo que te clama, o teu povo que te busca, o teu povo que quer resposta das suas súplicas e das suas orações. A tua palavra diz que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. O Senhor não despede. É por isso, Senhor, que nós como os filhinhos clamamos: Abba, Pai, Abba, Pai. Oh, Rabalabaxere, Balabas. Ele canta,
Espírito Santo de Deus, vem com o teu poder e graça sobre essa família, Senhor. Tu sabes o que se passa. Visita o interior. Regula, Pai querido, a insulina, Senhor, a glicose. Meu Deus, abençoa, Pai, a tua filha, Senhor. Os teus sonhos e os teus projetos. Eu quebro, Pai querido, todo o mal, Senhor. Eu repreendo, meu Pai. O Senhor conhece a finalidade dela, Senhor. Toma em tuas mãos. Ó Pai, não despede as suas mãos vazias, mas que a resposta que elas vieram buscar nessa manhã, elas venham, Pai, testemunhar como o Senhor é grande, Senhor, como o Senhor é poderoso. No nome santo e poderoso de Jesus, eu libero sobre a vida delas a bênção, ó Deus, que vem direto do teu altar. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Não vão assentar ainda não. Espera um pouquinho. Quem recebeu a palavra? Deus é poderoso para restituir, irmãos. Deus é poderoso para entregar aquilo que você nem sonha. Ele é poderoso. Te canta alabaxuriandalabas. Restaura, Jesus. Restaura, Senhor. Espírito Santo, restaura, restaura. Envia, Jesus. Envia. Você que fala em línguas, fala em línguas. Você que fala em línguas, fala em línguas. Chame a atenção, chame a presença de Deus. Não tenha vergonha, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Dê liberdade para o Espírito Santo de Deus. Dê liberdade para o Espírito Santo de Deus. Acende o fogo, Jesus. Acende o fogo, Jesus. Acende o fogo, acende o clamor. Acende o fogo, Jesus. Leva lá baixoriandalabás. Recanta lá baixoriandas. Santo, santo, santo. Faz, Jesus. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. Como em Pentecostes, Jesus. Faz. Faz, faz, faz. Sopra, sopra, sopra. Reaviva, reaviva. Reaviva a tua igreja, Jesus. É através do clamor, através da música. Decanta lá, suriandas. Santo de Israel, tu és tremendo, tu és Deus, tu és Senhor. Obrigado, Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade, tenha liberdade, tenha liberdade, tenha liberdade. A obra é tua, Senhor, a obra é tua, Jesus. A obra é tua, Senhor, faça como tu queres. Faz como tu queres, Senhor. Faz como tu queres, Senhor. Desperta o teu povo, Jesus. Desperta a tua igreja. Desperta a tua igreja. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nesta manhã gloriosa, onde Deus se faz presente, quero fazer um convite a você que ainda não aceitou esse Jesus, que quer fazer isso nesta manhã gloriosa. Você que ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, levante uma das suas mãos e eu quero orar por você. Amém. Tem uma irmãzinha aqui, amém. Amém, tem uma irmãzinha aqui, glória a Deus. Vem aqui, irmãzinha. Deus, quem trouxe essa irmã? Glória a Deus. Tem alguém com ela? Possa subir aqui, posso subir aqui no altar? Uma irmã acompanha ela aqui no altar. Traz ela aqui em cima. Tem mais alguém? Tem mais alguém que não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador e quer fazer isso nessa manhã? Quer confessar Jesus? Eu quero. O dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Ele. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor, que foi dar um tempo, foi ficar no azeite e quer voltar para o caminho do Senhor?
que quer fazer isso nessa manhã, nós queremos orar por você. Se tem alguém em nosso meio, faz isso também, vem até aqui em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Amém? Os demais, toda da casa, apóstolo Joel. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aplaude ao Senhor, irmãos. Aleluias. Vamos orar juntos com ela, tá bom? Orando, dizendo assim: obrigado, Jesus, porque nesta manhã eu clamei e o Senhor ouviu o meu clamor. Eu vou descansar no Senhor, sabendo que a partir de agora a minha vida, ela é do Senhor. Vem, Espírito Santo, me enche, me dá uma direção nova, conduz os meus passos para a glória do teu nome. Escreve o meu nome no livro da vida, para ter direito à vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.